E aí pessoal, Natan Pradella aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisa muitíssimo importante nas vendas, tá? Toda venda é única, né? Isso é uma estratégia para você conquistar os melhores clientes, aqueles clientes mais difíceis. Você precisa compreender isso para ontem. Toda venda é única. Eu costumo dizer que toda venda é única, pessoal e intransferível, porque o seu cliente ele tem história, mapa mental e estado de espírito diferentes um do outro. A gente vai falar aqui muito sobre isso, tá? Então assim, primeiro ponto, toda venda é única, pessoal e intransferível. Por que toda venda é única, pessoal e intransferível? A gente fala aqui sobre script de venda. Tem empresa, ou às vezes você como vendedor costuma ter um script de venda. Apresenta para todos os clientes da mesma maneira, vende para todos os clientes da mesma forma, né? O cliente vem até você, você apresenta para ele aqueles produtos do jeitinho que você faz para todos os clientes. Esse não é o melhor caminho para fechar com o maior número de clientes. Por que não é o melhor caminho? A gente vai falar aqui agora. Segura nesse vídeo aí, preste bastante atenção que tem muita informação, tá? Então vamos lá. Script de vendas. Script de vendas é importante. Script de vendas serve para que ele seja o seu mapa, para você ir passando por ele, para que você não esqueça de falar para o seu cliente tudo que ele precisa saber sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Se você esquecer de falar para o seu cliente os benefícios do seu produto, claro, seu cliente não vai ter como saber sempre, tá? Então ele serve como uma bússola, tá? Então eu vou até escrever aqui, ó. Serve como uma bússola. Você precisa compreender que esse script de vendas vai servir para você falar para o seu cliente tudo que ele precisa, mas você vai levar em consideração outras coisas, tá? Por exemplo, a história do seu cliente. A gente fala muito sobre a história do seu cliente. Por que a história do seu cliente? Às vezes o seu cliente vai comprar o seu produto por um motivo e o outro cliente vai comprar por outro motivo, tá? Por exemplo, tem cliente que vai comprar o seu produto ou o seu serviço porque ele está tendo uma dor. Qual que é a dor? Ou às vezes ele tem um problema na empresa dele e o seu produto ou o seu serviço vai resolver o problema da empresa dele. Ou às vezes ele está com um problema na família dele e o seu produto ou o seu serviço vai resolver esse problema que está na família dele, né? Ou às vezes ele está com um problema com ele mesmo e o seu produto ou o seu serviço vai resolver esse problema que ele tem. Algumas vezes o cliente pode comprar o seu produto agora por um outro motivo. Então, não é dor. Que o primeiro ponto a gente colocou aqui dor, né? Não é dor. O segundo motivo pode ser, por exemplo, uma motivação de um futuro, né? Então vamos colocar aqui futuro. Seu cliente ele quer comprar o seu produto ou serviço para desenvolver algo melhor na vida dele, para fazer melhor do que ele já faz, né? Então ele fala, cara, esse produto ou esse serviço vai me possibilitar fazer novas coisas. Então eu não estou sentindo uma dor. Né? Não é uma dor propriamente dita, mas é algo que eu tenho interesse de alcançar. Né? Então, eu vou fazer uma pós-graduação, porque eu estou almejando um novo cargo na empresa que eu trabalho. Eu vou fazer um curso de especialização em vendas, porque eu quero vender mais, só que a venda que eu tenho já está acontecendo de maneira legal. Né? Então, assim, você não vai estar comprando esse produto, esse serviço por conta de uma dor, mas sim porque você está almejando um futuro melhor, né? Ou às vezes o seu cliente pode comprar o seu produto ou serviço, mas pode ser que ele nem sabia que precisava. Olha que interessante, tá? Então às vezes ele fala, nem sei, mas já que você está falando, então pode ser que eu ganhe benefícios com esse produto. E aí nesse contexto, quando o cliente pode comprar o seu produto, mas ele nem sabe que precisa, é você que vai identificar se o seu cliente tem dor ou se o seu cliente pode pensar no futuro, em algo melhor. É muito importante compreender a história do seu cliente, né? Então, se você atende cliente pessoa a pessoa, pergunte um pouquinho sobre ele, faça perguntas simples, por exemplo, cara, o que você gosta de fazer? Esse produto que você está vendo, qual que é o seu interesse? Natan, mas o produto que meu cliente está vendo não é aquilo que eu quero vender para ele. Não tem importância. Se ele está vendo um produto e ele está na sua frente, você pode perguntar, para que ele vai usar aquele produto? O que ele gosta de fazer com aquele produto? Aquele produto é para ele se divertir? Aquele produto é para ele melhorar a saúde dele? Colha informações para você compreender verdadeiramente a necessidade dele, tá? É por isso que é tão importante compreender a história do seu cliente. Compreendendo a história do seu cliente, você consegue oferecer para ele a solução que ele precisa, beleza?
Aí, Natan, olha só, eu me tornei muito bom agora e eu sempre faço perguntas para os meus clientes, né? Então eu busco sempre saber por que eles estão fazendo aqui, o que eles buscam com o meu produto, né? Qual que é a história de vida deles, quais foram os problemas que eles tiveram, que ele teve sem ter o meu produto, existiu outros fornecedores de produtos parecidos, o que aconteceu, o que ele valoriza, né? Então, assim, compreende um pouquinho de maneira básica. Por que eu falo para você compreender de maneira básica? Porque não dá para você chegar no seu cliente uma primeira vez, antes de ter intimidade com ele, e aplicar para ele um questionário. Cara, ele não vai se sentir à vontade. Muitas vezes, algumas perguntas podem soar invasivas. Ele pode ficar, uai, eu nem conheço essa pessoa ainda, como é que ela está me fazendo esse tanto de perguntas, né? Só que se você buscar compreender o básico de maneira sutil, né, você já vai fazer uma diferença gigante, porque grande parte dos vendedores não estão preocupados em compreender a história do seu cliente, né? Nesse momento, a gente tem um exercício muito importante que você precisa aprender a fazer, que é ouvir genuinamente, ouvir para compreender. Então, quando você fizer uma pergunta para o seu cliente sobre a história dele, sobre os porquês do seu cliente, escute genuinamente para você compreender aquilo. Porque se você estiver ouvindo, preocupado em responder a pergunta dele, na verdade, se você estiver ouvindo, preocupado em vender o seu produto, provavelmente você vai perder os pontos principais. Você vai perder os pontos de emoção do seu cliente. Porque você vai estar ouvindo aquela história o tempo inteiro, pensando em que você vai falar para vender. E isso aí, na hora que o seu cliente perceber isso, ele vai perceber, é por isso que muitas vezes você não fecha negócio, ele vai perceber que você está interessado só em você e não está interessado nele, tá? A gente gosta muito de fazer negócios com quem está preocupado conosco. Se você estiver preocupado só com você, na hora de ouvir a história do seu cliente, pode ser que seu cliente perceba isso. E isso não vai ser legal para o seu negócio. Você não vai conseguir vender como você gostaria de vender, tá? Depois de você compreender de maneira básica a história do seu cliente, a gente vai falar agora de outro conceito. A gente vai falar agora de mapa mental, tá? Mapa mental é um conceito da programação neurolinguística e isso tem total aplicação na área das vendas. Se você compreender esse conceito de mapa mental, isso vai resolver grande parte dos seus problemas de falta de entendimento. Sabe aquela questão? Tipo assim, cara, eu expliquei para o meu cliente 1000 vezes e ele não entendeu. Por que ele não entendeu? Olha só que interessante. Por quê? Mapa mental vai te explicar. Eu vou te explicar sobre isso, você vai compreender o porquê que seu cliente às vezes não entende aquilo que você explica para ele, tá? Cara, eu expliquei para o meu cliente 10 vezes e meu cliente é cabeça dura. O mapa mental agora eu vou conseguir te explicar aqui o porquê que o seu cliente é cabeça dura. Ou melhor, seu cliente não é cabeça dura. E nem você. É só questão de mapa mental, tá? O que o mapa mental mostra? A gente está falando de pessoas diferentes. Então, suponha que, tá? Mapa mental a gente vai usar justamente essa analogia mesmo, de mapa, tá? Então, suponha que na sua cabeça, de acordo com as histórias que você viveu na sua vida toda, você construiu na sua cabeça um conjunto de infinitos. Infinitos porque realmente a gente não sabe, né? O tamanho da nossa capacidade mental. Infinitos conceitos que te norteiam para tudo que você faz, né? Então imagina só, por exemplo, tem gente que tem síndrome do pânico. Cara, essa pessoa construiu dentro do mapa mental dela uma síndrome, um pânico de algo que para você não faz diferença nenhuma, mas para ela causa pânico na vida dela. Então, mapa mental tem total influência em tudo em relação à comunicação, em tudo referente a entendimento sobre a vida, tá? Então suponha que no seu mapa mental, você que está me assistindo, suponha que no seu mapa mental, tá? Para você, suponha que você tenha o Brasil desenhado no seu mapa mental. E no seu Brasil, existe uma rua que liga Brasília, uma BR, que liga Brasília a São Paulo, por exemplo. Só que o seu cliente, no mapa mental dele, de acordo com a história de vida, tudo que ele viveu, cada tijolinho que foi colocado naquele mapa mental para formar aquele mapa, não existe Brasília e nem São Paulo. Na verdade, o mapa dele é um mapa de Júpiter, por exemplo, tá? De uma cidade, de uma região de Júpiter, por exemplo. Aí você quer explicar para ele
que ele tem que usar um produto ou um serviço seu e você quer explicar para ele pelo caminho da BR que liga Brasília a São Paulo. Só que na cabeça dele não existe esse caminho, não existe essa BR que liga Brasília a São Paulo. Olha que interessante. Para ele aquilo não faz sentido. E aí você vai se deparar com uma questão. Expliquei para o meu cliente muitas vezes e ele não entendeu. Qual que é a saída para isso? A saída para isso é você compreender o mapa mental do seu cliente. Existem várias técnicas para isso. Eu vou ensinar vocês várias técnicas para isso. Primeira questão, né? É a técnica, você precisa fazer perguntas. Você precisa entender o que seu cliente valoriza. Se você não conseguir compreender o que seu cliente valoriza, um pouquinho do mapa mental dele, vai ser mais difícil você transmitir as suas ideias, né? Então essa questão de mapa mental é muito importante e é determinante para a sua comunicação, tá? Para algumas pessoas, elas valorizam umas coisas no mapa mental e outras pessoas valorizam outras coisas, né? Por exemplo, pode ser que ao te vender um produto ou um serviço, se eu falar que esse produto ou serviço vai trazer benefício para o seu filho, por exemplo, você na hora pode brilhar os olhos e falar, nossa, eu tenho que ter isso. E às vezes você fala, cara, esse produto aqui traz benefício para o seu filho e o cara não tem filho. Não existe esse mapa, às vezes, na mente dele. Mas, Natan, o fato de ele não ter filho faz com que não exista esse mapa? Cara, às vezes ele tem um sobrinho que ele trata como filho. Então, você precisa ter essa sensibilidade, compreender. Algumas coisas que você valoriza pode não ser as mesmas coisas que seu cliente valoriza, né? Então, às vezes, por exemplo, você quer vender para o seu cliente um produto ou um serviço que vai trazer para ele um grande retorno financeiro. Só que para o seu cliente, o que ele valoriza no mapa mental dele é segurança e não grande retorno. E aí, na hora que você fala grande retorno financeiro, o que esse cliente faz? Ele fala, ixi, não sei não, isso está parecendo bom demais para ser verdade. Por quê? Porque esse cliente, no mapa mental dele, ele valoriza a segurança. Entendeu que interessante? Então é por isso que algumas vezes, por exemplo, você olha, você já deve ter escutado falar sobre pirâmide, aqueles golpes financeiros, né? Pessoas que prometem altos ganhos financeiros, que você ganha dinheiro de uma hora para outra, 30% de ganho mensal, aquelas coisas. E vira e mexe a gente vê noticiário na televisão de empresas que caíram com esse esquema, estão sendo investigadas e tal, e deram golpes em, sei lá, em dezenas, centenas de milhares de pessoas, né? Aí você fala assim, algumas pessoas nas suas casas vão falar assim, cara, mas que cara burro, como é que ele pode ter pensado nisso? Olha que interessante, na sua cabeça, aquele caminho de ganho financeiro milagroso, sem esforço, não existe. Mas na cabeça daquela outra pessoa existe. Natan, mapa mental, então, não se dá diante de experiência? Sim, só que as experiências que você vive são completamente diferentes da experiência que outras pessoas vivem. Não existe ninguém que tenha um mapa mental igual. Porque para você ter um mapa mental igual, não sei nem o que era necessário acontecer. Existem infinitas decisões que você toma diariamente diante de cada coisa que você vê. Desde um medo de barata, sabe? Ah, tem gente que vê uma barata e ela corre. E tem gente que vê uma barata e mata a barata, sabe? Tem gente que vê uma barata e come uma barata, sei lá, sabe? Então, assim, o mapa mental é isso, tá? São mapas diferentes. E aquilo que o seu cliente, que um cliente valoriza, não significa que o outro cliente vai valorizar. Não significa que você vai valorizar. Mas para você compreender o mapa mental do seu cliente, vai ser muito difícil se você não conhecer um pouquinho da história dele. Entendeu? Que interessante? Então é por isso que toda venda é única, pessoal e intransferível. Trate o seu cliente como único. Se você não conhece o seu cliente, se é um cliente novo, que você não tem intimidade nenhuma, faça assim, faça perguntas simples sobre um pouquinho dele, o que ele acredita, o que ele acha que é bom para ele. Se você tiver uma possibilidade, pergunte um pouquinho do que ele já viveu, sobre aquilo ou sobre outra coisa. Puxe algum outro assunto sobre uma família, ou sobre amigos, ou sobre uma festa, ou sobre, sei lá, sobre bebida, eu não sei. Porque não tem como eu criar um script único, porque isso não é único, isso é pessoal. E toda venda é única, né? Então não é um script único para todo mundo. E sim, cada cliente seu é único. Mas pergunte um pouquinho da história,
para você captar um pouquinho do que o seu cliente valoriza e aí então poder compreender melhor o mapa mental dele. Tá certo? Você compreendendo o mapa mental do seu cliente, certamente você vai conseguir oferecer para o seu cliente o mesmo produto ou serviço, só que o seu cliente vai entender que aquilo ali cabe para ele muito melhor. Entende? Às vezes, uma mesma pessoa vai oferecer um produto ou um serviço para um cliente e não consegue vender. Depois, uma outra pessoa vai lá e oferece o mesmo produto ou serviço, mas fala de maneira diferente, compreende o mapa mental do cliente, mesmo que de maneira básica, e com poucas palavras que você disse, o cliente valoriza aquelas palavras, né? E ele valorizando aquelas palavras, ele vai e compra de você, compra do outro, por exemplo, né? E aí também, a gente vai trabalhar aqui com estado de espírito, né? Então a gente falou sobre história, falamos sobre mapa mental e a gente vai falar agora de estado de espírito, né? Você tem que entender que seu cliente tem que estar no estado de espírito bom, suscetível para comprar de você. Então suponha que você vende um produto ou um serviço para um cliente, ou você quer vender um produto ou um serviço para o seu cliente, e esse dia o cliente passou a noite inteira acordado porque o filho dele ficou doente e ele passou a noite inteira sem dormir. E no outro dia ele está lá transtornado. E você chega lá para visitar o seu cliente e percebe que ele não está nada bem, né? E que ele está falando, não, faz assim, eu vou analisar essas informações que você me passou, depois eu te dou a resposta. Olha só que interessante. Aí, se você, na hora que estiver junto desse cliente, colher algumas informações e captar essa informação, captar que seu cliente não está bem, chega nele e fala assim, ô, seu José, cara, eu estou percebendo assim que o senhor hoje está meio, né, cansado, houve algum problema com o senhor? Talvez ele fale sobre o filho, né? Você fala assim, não, faz o seguinte então, hoje o senhor está com a cabeça meio cansada, né? Quando a gente não dorme à noite é complicado. Eu dormi essa noite muito bem, mas eu sei muito bem o que é não dormir bem à noite, né? Então vamos fazer assim, na semana que vem eu volto aqui e a gente conversa mais sobre isso. Ou então, faz o seguinte, amanhã no mesmo horário eu volto, tá? E aí a gente conversa com mais calma, com mais tranquilidade. Entendeu que interessante? Agora, suponha que seu cliente dê um pouquinho mais de abertura, né? Ele te fala assim, pô, cara, essa noite eu passei a noite toda junto com meu filho, doente, você me desculpa, eu tô meio assim... aí você fala para ele assim, nossa, cara, e seu filho, como está? Pergunte para ele sobre a história dele, entendeu? Entenda um pouquinho do que ele valoriza. Fala assim, cara, e aí? Foi você e a sua esposa? Como é que foi isso? Ele, cara, foi eu e minha esposa, noite inteira acordado, né? É complicado, criança doente é difícil, sabe? Olha que interessante, né? Então, compreenda o que o seu cliente viveu e vá lá num segundo momento. Fala para ele, faz assim, ó, hoje o senhor está com a cabeça meio cansada aí. Não, semana que vem eu volto para a gente conversar, porque eu gosto de ter o cuidado de te explicar sobre isso. Eu mesmo, pessoalmente, eu faço questão, entendeu? Aí, nesse momento, é possível que o seu cliente fique até meio sem graça e fala assim, não, faz o seguinte, vamos aqui, me explica aqui que agora eu quero entender isso aqui direitinho. E até te dê a oportunidade de explicar para ele tudo, né? Então, assim, ou às vezes você vai ter um cliente, por exemplo, que nessa mesma situação, ele passou a noite inteira acordado e ele já é seu cliente. E ele te liga e faz um pedido. Ele te pede normalmente 1.000 unidades por semana e ele vai e te pediu 5.000 unidades por semana. Aí você vai, verifica aquele pedido que você recebeu e fala assim, seu José, só me desculpe intrometer, o senhor me mandou um pedido e tudo que eu quero é vender, mas eu estou preocupado, o senhor pediu uma quantidade muito grande e eu não quero que o senhor tenha prejuízo com o meu produto. É essa quantidade mesmo? Ou o senhor acha que eu posso reduzir a quantidade para a gente manter o mesmo padrão de sempre, né? Aí seu cliente às vezes cometeu um erro. Ele vai falar assim, ô rapaz, cara, ainda bem que você me ligou. Não precisa mandar tudo isso não, né? Neste momento, quando você viu, cara, às vezes o cliente passou a noite inteira acordado e cometeu um erro, né? Então assim, e você foi e ligou para ele e falou para ele, olha, não vou vender muito para você, porque eu sei que se eu vender muito, você vai ter prejuízo. O que você criou nesse momento? Você criou confiança nesse momento. Seu cliente viu que no momento que ele cometeu um erro, você foi lá e deu apoio para ele que ele não cometesse esse erro. Entendeu que interessante? Então, capte o estado de espírito. Tem, por exemplo, uma cliente que me liga, e algumas vezes ela me liga 5 horas, 6 horas da tarde, né? E aí na hora que ela fala assim, Natan, aí eu já falo assim, não vou falar o nome dela agora, né? Como você está? Pelo jeito, hoje o dia está sendo daqueles, né? Aí ela fala assim para mim,
Nossa, Natan, nem me fale. Olha que interessante. Por quê? Porque eu sei que, às vezes, pelo suspiro, pela forma como essa cliente falou comigo, eu entendo que ela está tendo um dia difícil, né? Eu não preciso dificultar ainda mais o dia dela, muito pelo contrário. Eu estou aqui para fazer acontecer. Lembra? Eu falei para vocês num vídeo anterior, né? Existem os vendedores que estão preocupados em falar o que você tem que fazer. Outros vendedores falam como você tem que fazer. E tem agora um novo nível de vendedores que está fazendo o negócio acontecer. Ele compreende o contexto e faz com que as coisas aconteçam. É esse o meu conceito. Então, cara, se a minha cliente me ligou, eu percebi que ela está cansada, deixa eu trazer um estado de espírito legal para a nossa conversa. Deixa eu compreender o que ela está vivendo, ao invés de ficar criticando, cobrando. Não é assim que funciona, tá? Você precisa ter essa sensibilidade, entende? Então, assim, crie um script de venda para que você nunca esqueça de falar para o seu cliente todos os benefícios do seu produto. Mas antes, tá? Quer dizer, antes não, mas junto com isso, compreenda um pouquinho da história do seu cliente. Se você faz uma venda B2B, ou seja, em empresas para empresas, compreenda um pouquinho da história da empresa para a qual você vai vender, tá? Porque você vai compreender um pouquinho da história, vai entender qual que é a política de mercado deles, quais são os públicos-alvos desses clientes, entende? Então você já consegue compreender um pouquinho da história e aí já facilita entender sobre o mapa mental do dono da empresa ou entender sobre o mapa mental do funcionário da empresa que vai comprar de você, beleza? Então crie o script, busque entender um pouquinho da história do seu cliente, busque entender o mapa mental dele, o estado de espírito e aí, cara, desse jeito você vai fechar a venda. Seja na primeira visita, na segunda visita ou no terceiro contato, você vai fechar a venda, beleza? A gente tem, por exemplo, alguns exemplos muito legais que a gente viveu recentemente. Semana retrasada eu recebi uma ligação de uma cliente, né? E essa cliente me ligou e falou assim, Natan, eu recebi indicação de um outro cliente seu, né? E eu trabalhei nesse outro cliente seu também, e na época era você que fornecia, e eu quero trocar o meu fornecedor, né? E aí eu queria saber se você consegue vir aqui amanhã. E eu não conseguiria ir lá amanhã, na data que ela falou, porque eu estava cheio de compromissos, né? Eu falei, olha, eu não consigo ir aí amanhã. Ela falou assim, não, então faz assim, eu já vou te mandar os documentos para você fazer o cadastro, né? Porque a gente não tem massa para trabalhar, só tem massa para trabalhar hoje. Olha que interessante. O que essa cliente estava precisando? Então, no momento que ela me falou, eu compreendi. Falo, cara, essa cliente está precisando do produto de maneira rápida. Ela está, né, com pressa. Então, eu falei para ela, me manda então que o seu cadastro vai ficar pronto hoje mesmo. Entendeu? Facilita a vida do seu cliente, não dificulta a vida. Tem gente que você liga às vezes para uma empresa para comprar um produto ou um serviço, ou então você vai até a empresa e a empresa fala para você assim, não, ó, eu tenho que fazer para você um orçamento, eu te mando o orçamento por e-mail, o senhor avalia, me responde por e-mail. Cara, entra no rumo da burocracia, né? Então assim, faça o que precisa ser feito. Natan, mas é assim, cara. Aqui na empresa que eu trabalho, existe um processo, né? Então eu tenho que criar um processo. É uma questão muito questionável, tá? O seu cliente precisa de uma solução rápida. Pare de ficar demorando para responder o seu cliente. Na hora que ela me falou que ela precisava, vamos resolver o problema dela rápido. Eu estou aqui para resolver problema, não para criar problema. Entendeu que interessante? Então, por exemplo, ela nem me perguntou o preço, eu mandei para ela o preço de tabela. Poderia ter mandado o preço mais caro? Poderia, mas não, eu não vou fazer isso. Eu vou vender no preço certo. É o preço que os clientes compram, é o preço normal que é entregue. Então, assim, faça esse trabalho honesto, certinho. Ela não está pagando mais caro e não está pagando mais barato. Ela está pagando o preço da tabela dela, que é o certo ela pagar. Ou seja, eu vi que ela estava na necessidade. Entreguei para ela o produto no preço certo, no tempo certo, e ela nem me perguntou o preço. Olha que interessante, tá? Então assim, se você compreende um pouquinho, se você tem essa sensibilidade de compreender o seu cliente, você fecha a venda muito mais rápido, muito mais fácil. Imagina se essa cliente eu tivesse falado para ela assim, olha, faz o seguinte, eu só tenho agenda na semana que vem. Na semana que vem eu vou aí e vou te levar meu catálogo de produtos. E aí a senhora verifica o que a senhora vai ter interesse em comprar e aí a gente faz o seu cadastro. O cadastro demora 72 horas para ficar pronto. E aí depois vai para a análise do financeiro. Gente,
Não, assim, pelo amor de Deus, não, sabe, não tem necessidade. Nesse meio tempo, nessa enrolação toda, eu daria a oportunidade para ela consultar outros fornecedores. E aí eu ia criar para mim mesmo uma concorrência desnecessária. A cliente veio para mim de mão beijada, bateu na minha porta. Para que eu vou demorar para vender para ela? Eu não preciso demorar para vender para ela, tá? Desde que eu venda no preço certo e na quantidade que ela precisa. Eu não preciso também empurrar produto. Afinal, eu quero fazer uma venda sustentável, uma venda que eu venda hoje, venda amanhã e venda mais vezes, entendeu? Tem, por exemplo, um outro caso muito legal que eu gosto de contar, que é de um contador que trabalhava junto comigo, um amigo também meu pessoal, que um belo dia ele fazia alguns processos administrativos para alguns clientes, né? E ele pegou um processo de uma isenção de imposto de renda de uma cliente, e era um valor alto, né? E assim, ele iria cobrar dessa cliente o valor de R$5.000 pelo serviço. E aí, normalmente, como é que um contador costuma cobrar, ou um advogado costuma cobrar, né? Ó, faz assim, você me dá 2.500, por exemplo, e o final no êxito, por exemplo, né? Ou então, é raro um contador, um advogado trabalhar sem receber alguma coisa no começo, né? Aí eu falei assim, o meu amigo, né? Eu não vou falar o nome dele porque não justifica. Mas eu falei assim, faz o seguinte, tá? Vamos entender a história desse cliente. Eu fiz algumas perguntas para ele. Me fala sobre a história desse cliente. Essa cliente, ela tinha acessado, feito um processo com um advogado para conseguir essa isenção e não conseguiu. Fez o processo com outro advogado e não conseguiu. E aí o meu amigo, que é o contador, falou assim, Natan, para ela conseguir isso que ela gostaria, ela nem precisaria de advogado, né? Então assim, eu mesmo consigo fazer para ela. Aí eu falei assim, então faz da seguinte forma, oferece para ela o seguinte, tá? A isenção era R$5.000 que ele ia conseguir de isenção para ela por mês. E ele iria cobrar R$5.000 pelo trabalho, né? Então eu falei assim, faz o seguinte, ao invés de você cobrar R$5.000 antecipado, tá? Você vai fazer para essa cliente uma proposta irresistível. Vai falar para ela o seguinte, olha, eu pego o seu processo para fazer e eu vou conseguir isso, pode aguardar, e a senhora só vai me pagar quando a senhora tiver êxito, quando o dinheiro cair na conta da senhora. Só que em contrapartida eu cobro 6 parcelas de restituição. Ou seja, o que ele fez? Ele cobraria R$5.000 pelo produto ou pelo serviço. O que ele fez? Ele cobrou 30. Só que esses 30 que ele cobrou era só e somente se a cliente conseguisse o resultado. Logo, a cliente falou assim, não, desse jeito, pode pegar meu processo agora. E aí, né, o meu amigo, que é contador, foi lá, fez o que tinha que ser feito, demorou uns 4 meses trabalhando, mas conquistou o resultado que ele queria. E um trabalho que ele iria ganhar R$5.000, ele ganhou 6 parcelas de R$5.000. Olha que interessante. Entende que quando você compreende a história do seu cliente, você percebe que aquele cliente tem alguns pontos frágeis que você pode aproveitar e entregar para o seu cliente o que ele precisa de verdade. Adiantou ela fazer contrato com outros 2 advogados anteriormente, ela não conseguiu o resultado. Agora, com o meu amigo, que é contador que conseguiu isso, ela conseguiu o resultado de verdade. Entendeu que interessante? O seu cliente paga mais caro se você conseguir entregar para ele resultado real. Entendeu que interessante? E assim, quando um cliente seu vai até você, ou quando um cliente, por exemplo, você vai visitar algum cliente, por exemplo, né? E os clientes normalmente fazem perguntas. Às vezes eles perguntam muito sobre preço, né? E tem algumas pessoas que gostam de dar voltas nessa explicação. Então, por exemplo, se o cliente fala assim, suponha que, vamos supor, tá? Ah, cara, quanto que é tal produto ou serviço? Aí a empresa, ou então você como vendedor fala assim, faz o seguinte, né? Eu vou te fazer uma visita e aí quando eu for te fazer a visita eu te mostro o preço. Aí, olha só, você não falou o preço, você não respondeu o que o seu cliente gostaria que você respondesse rápido, e às vezes você vai até o seu cliente para oferecer um produto num preço muito mais caro ou às vezes num preço muito mais barato, só que você poderia ter ganhado tempo. Então, quando um cliente seu te fizer uma pergunta, responde para ele de maneira rápida. Qual que é o preço? Ô, meu amigo, o preço é tal. Faz o seguinte, amanhã você consegue me receber às 10 horas que eu vou aí entender de verdade a sua situação e se for necessário a gente faz uma proposta para você prontinha para o seu negócio. Entendeu que interessante?
Responde para o seu cliente gosta de objetividade. Natan, mas às vezes o meu cliente vai estar me ligando só para ficar especulando o preço. Cara, e que mal vai fazer? Se ele estiver só especulando o preço, ele não vai fechar com você de qualquer jeito. Fala logo o preço, deixa boas referências, mostre que você é uma pessoa objetiva, que você vai deixar bons frutos aí naquela ligação. Ah, mas é muito difícil o cliente querer me ligar só por causa disso. Cara, faz o que é certo, para de enrolar o seu cliente. Seu cliente te ligou, pediu o preço, você não consegue compreender a história dele, não consegue compreender nada antes, fala o que ele quer saber. Cara, qual que é o preço? Olha, o preço é tal. Deixa eu ir até você amanhã, às 10 horas, que eu vou verificar direitinho qual que é a sua necessidade e eu te apresento uma proposta melhor, formalizada para o seu negócio. Aí você foi objetivo, falou o que o seu cliente gostaria, ele já tem uma noção das coisas. Chegando lá no seu cliente, você fala assim, olha, o preço é tal, né? Mas deixa eu compreender de verdade a sua necessidade, deixa eu entender um pouquinho mais. E você depois apresenta para ele uma proposta real, com o preço que você gostaria de vender. Entendeu? Que interessante. Então, por exemplo, às vezes o seu cliente, por exemplo, vai te pedir um preço de uma viagem. Cara, quanto que fica uma viagem para os Estados Unidos? Aí você vai e não fala o preço para o seu cliente, você fala assim, cara, tem que verificar quais pontos você tem que ir, quais pontos você quer, quanto tempo você quer ficar, quantas pessoas vão. Mas você poderia responder para o seu cliente o seguinte, suponha que você vende viagens, né? Seu cliente te ligou e falou assim, quanto que custa uma viagem para os Estados Unidos? Você responde para ele da seguinte forma, eu só preciso saber quantas pessoas vão e quanto tempo você quer ficar. Aí o cliente vai falar assim, eu acho que vai umas 4 pessoas e eu quero ficar 10 dias. Fala para o seu cliente, olha, essa viagem pode custar entre 10 mil reais e 80 mil reais. Vamos entender a sua necessidade direitinho para saber quanto que você quer gastar? Ou seja, seu cliente fez uma pergunta e você respondeu a pergunta que ele quis, a pergunta que ele te fez. Isso não significa que você deu o preço para ele. Significa que você atendeu ele na necessidade que ele tinha. Que era o quê? Ele te fez uma pergunta e ele quer saber daquele preço, por mais que não seja o preço real, por mais que não seja o preço que ele vai pagar de verdade, porque o contexto dele é outro, você como um vendedor que trabalha com resultado e está preocupado de verdade com o seu cliente, você respondeu para ele aquilo que ele perguntou, tá? E deixou ainda uma janela para que você fechasse essa janela junto com ele. Entendeu que interessante? Então assim, não existe Ctrl+C e Ctrl+V. Eu vou até escrever aqui, ó. Não existe Ctrl+C e Ctrl+V para o seu cliente. Você precisa responder a pergunta que ele te faz e, pessoalmente, compreender a história, o mapa mental e o estado de espírito do seu cliente. Porque deste modo, você vai conseguir captar o seu cliente por mais tempo e estar mais tempo em contato dele, né? Então, assim, sobre essa questão, por exemplo, a gente fala, a gente tem inúmeros exemplos. Por exemplo, vendedores de roupas, né? Suponha que você vai comprar uma roupa e você vai comprar uma roupa no dia, quem sabe, 22 de dezembro. Suponha que seja uma mulher que vai comprar uma roupa e ela quer uma roupa para passar a virada do dia 24 para o dia 25, né? Passar a madrugada do Natal, a ceia do Natal. Essa cliente chega no shopping, por exemplo, para comprar essa roupa, 5 da tarde. Provavelmente, o que essa cliente tem nesse momento? Pressa. Ela tem pressa, né? Então, tá. Vendedoras de roupa sabem que cada corpo é um corpo, cada gosto é um gosto. Tem mulher que gosta de uma roupa de uma cor, tem mulher que gosta de outra cor, tem mulher que gosta de um vestido mais colado, tem mulher que gosta de um vestido mais soltinho, tem mulher que tem corpo para usar um tipo de vestido, tem mulher que fala que não tem corpo para usar outro tipo de vestido. Então, assim, como é que você faz para você compreender um pouquinho da história, entender o mapa mental e o estado de espírito dessa cliente em 10 segundos, por exemplo? Que tal a loja que você trabalha, você como vendedora, fazer esse trabalho para a loja que você trabalha, ou às vezes a loja é sua, e você monta um folder com, quem sabe, 15 modelitos próprios para o Natal. E aí, quando essa cliente chega lá, você fala assim, qual desses modelitos te agrada mais? Aí a cliente fala assim, esse. Como que está o seu dia? A senhora está muito corrida? Sim. Então espera um minutinho que eu vou te trazer os modelitos que você vai adorar. Olha que legal. Em 10 segundos,
com 2 perguntas, você entendeu que tipo de roupa que a sua cliente está buscando e quanto tempo ela tem para comprar de você. É possível, então, entender isso? Natan, mas a próxima cliente que vier aqui vai ser uma cliente que eu vou apresentar para ela o mesmo folder? Você vai apresentar o mesmo folder. O folder é o script. Só que essa cliente, às vezes, não está com pressa e, às vezes, o tipo de roupa dela que ela gosta é outro. E, às vezes, se essa cliente não está com pressa e ela gosta de outro tipo de roupa, você vai poder explorar um pouquinho mais sobre outros gostos da sua cliente, sobre um pouquinho da história dessa cliente. Entendeu? Eu acho muito legal, por exemplo, essa questão do folder, né? Uma vez eu fui numa barbearia que eu achei fantástico o que essa barbearia fez, né? Eu falei assim, eu quero que você faça o corte da seguinte forma, né? Falei para ele, passa a máquina 2 na lateral e em cima diminui bastante. Eu gosto de um corte social, por exemplo. Aí a pessoa pegou um catálogo e mostrou uns 10 cortes de cabelo. Aí perguntou para assim, Natan, qual desses você mais identifica? E eu fui e apontei, eu me identifico mais com esse. Ah, que legal. Então tá, eu vou fazer esse com a máquina 2 e abaixar aqui. Vai ficar parecido com isso. O que você acha? Eu falei, cara, legal. Olha que simples, né? Quantas vezes você já não foi no cabeleireiro? Quer dizer, se for um homem, né? No meu caso, foi no barbeiro e ele cortou o cabelo de um jeito que você não achou legal. E aí ele te perguntou, logo depois que ele terminou de cortar o cabelo, ele mostrou o espelhinho atrás lá e você falou assim, cara, tá fantástico. Chegou em casa, na hora que você foi ver seu cabelo, você falou assim, cara, não tá legal. Eu acho que esse cara não cortou bem. Ou então, às vezes, lá na própria cadeira você não gostou do corte. Aí o barbeiro foi e perguntou para você, ficou legal o seu corte? Aí você fala assim, sim, ficou. Só que você nunca mais volta lá. Olha que interessante. Então, você vê, cada cliente de uma barbearia, cada cliente que vai comprar uma roupa, cada cliente que vai comprar um serviço, cada cliente que vai comprar um outro produto, cada cliente que vai comprar de outras empresas, não importa. Todas as vendas são únicas. Cada cliente tem um tipo de gosto, cada cliente tem uma maneira de enxergar o mundo. Então, assim, cada cliente tem, de maneira geral, cada cliente sempre tem uma história, um mapa mental e um estado de espírito diferentes um do outro. E você precisa entender isso para que você feche muito mais, para que você feche até 10 vezes mais com novos clientes. Beleza? Por hoje é só. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou desse vídeo, para a gente melhorar essa comunidade das vendas no Brasil, aperte o sininho para que você receba as notificações dos meus vídeos sempre que sair um vídeo novo. Clique no gostei. Se você tiver um comentário, coloque um comentário aqui abaixo, porque o seu comentário, eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo para responder o seu comentário. Afinal, o seu comentário é uma dúvida sobre vendas e eu sou especialista nisso, para responder para você e ajudar a melhorar na sua vida. Beleza? Muito obrigado aí. Não esquece, clica no sininho, clica no gostei se você gostou, no não gostou se você não gostou e se puder, faça um comentário aí embaixo.